Está começando o programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, um espaço dedicado ao debate e conversas sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, da ciência, do comportamento, da cultura, enfim, as coisas do dia a dia de vocês, telespectadores. Vamos conversar hoje sobre economia, mas de uma forma muito mais ampla, uma economia quase que interligada entre países e os reflexos dessas ações econômicas em cada área do globo. Quem está aqui conosco é o economista-chefe da FIEP, a Federação das Indústrias de Pernambuco, Tobias Silva. Tobias viajou há pouco a convite do governo americano para conhecer um pouco da economia americana no dia a dia, quer dizer, visitando locais, conversando com autoridades, conversando com empresários de todo o país, dando assim uma visão geral do que é os Estados Unidos econômico. E vamos saber dele qual é a impressão em que os americanos têm a respeito desse momento brasileiro, onde uma economia descolada dos fatos conturbados da política vai tocando um barco vagarosamente. Tobias. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Realmente um momento ímpar de ver essa relação entre Estados Unidos e Brasil e um olhar também sobre Pernambuco. Então era exatamente isso que eu queria saber. Qual é a sua impressão a respeito do que os Estados Unidos pensam desse momento econômico do país, não é? Onde uma economia começa a se estabilizar, saiu de uma recessão, eles têm interesse visível em investir por aqui? O olhar norte-americano sobre o Brasil sempre foi muito atento, né? O Brasil é considerado um país muito amigável nas relações internacionais, essas relações melhoram a cada dia e o fazer comércio é natural, né? O olhar sobre o futuro da economia brasileira e a perspectiva também da economia é muito bom, né? Se acompanha-se os números e os acontecimentos de retomada da atividade econômica, redução do emprego, né? Reformas que estão acontecendo, que são vistas positivamente. Então, a perspectiva é a melhor possível, né? Talvez não a velocidade que nem os brasileiros nem os americanos desejam, mas o olhar para o futuro e a perspectiva é, sem dúvida, a melhor possível e o interesse em fazer negócio e atrair investimentos também é muito grande. Hoje, a balança de negócios do Brasil está mais ligado à China. A China hoje chega a ser o maior comprador de produtos brasileiros do que mesmo os Estados Unidos. Isso eles veem com uma certa negatividade em relação ao país? Boa parte dessa balança é explicada por commodities, né? A gente tem uma relação com a China muito intensiva em bens primários. É natural, porque a China demanda esses produtos, como também compra dos Estados Unidos, mas eu acho que a grande diferença é poder ter uma relação mais de manufatura também com o Brasil, uma manufatura mais complementar, porque a orientação americana agora é exportar mais, ou seja, é ter superávit comercial nas suas relações de comércio. Então o Brasil pode se aproveitar disso tendo complementariedade em algumas atividades produtivas. Em alguns casos vai se ter concorrência natural, a gente tem um parque industrial também bastante qualificado no Brasil, mas é possível se aproveitar das complementariedades. Então a indústria brasileira, o produtor brasileiro, relacionando-se do ponto de vista comercial com os Estados Unidos, complementando a fabricação de outros produtos. Essa é um pouco da orientação atual americana. Você podia dar ideia desse complemento que os brasileiros devem fazer em relação ao que é produzido nos Estados Unidos? Tentando exemplificar essa questão de complemento, você ter um insumo industrial que pode ser primeiramente processado no Brasil, né, por questões de bens naturais, enfim, todos os recursos que a gente dispõe, e ser exportado para os Estados Unidos para depois passar por um processo de finalização do produto acabado. Então isso acontece com qualquer cadeia de valor, cadeia global do mundo,
e isso pode se intensificar, né? Pode ser reduzido impostos de importação, né? Se estimular determinadas áreas, determinados setores, né? A gente vê a indústria de defesa, a indústria aeroespacial crescendo, né, nesse aspecto. A gente tem um case, e aí já de produto acabado muito forte no Brasil, nos Estados Unidos, que é a presença, por exemplo, da Embraer, né, que fechou recentemente também vendas de equipamentos para os Estados Unidos. Então, eu acho que você tem áreas que podem se intensificar nesse aspecto e, enfim, é observar e estar atento a essas mudanças de comércio e de demanda também que podem surgir. Uma certa visão preconceituosa em relação aos Estados Unidos, isso fica mais na esfera política, na esfera empresarial, o pragmatismo comanda o processo, né? Os americanos são muito práticos e pragmáticos para fazer negócio. Isso é bom, né? Então, essa facilidade, esse olhar para o business de forma mais, né, direta, enfim, facilita. Eles são muito abertos a fazer negócio, gostam das coisas corretas, né, de forma rápida, enfim. Então, isso é bom. E o empresário brasileiro também tem essas características. A gente tem talvez uma dificuldade maior do ponto de vista de governo nosso, né, da nossa estrutura burocrática, que deixa as coisas mais devagar, tem uma carga tributária excessiva no Brasil. Então, isso é que é mais complicado. Mas quando você tem homens de negócios, né, seja brasileiro ou americano, em relação, eles caminham junto. Isso é muito bom. Exato. Existe um fato concreto que é em relação à conceituação do que é ser empresário nos Estados Unidos e do que é ser empresário aqui no Brasil, né? Por essa sua passagem por lá, daria para perceber essas nuances, essas diferenças do que é o empresário de lá e o empresário daqui. O que é que ele tem de diferente? Eu acho que o espírito empreendedor é muito próximo, né? Eu disse, homens de negócio no Brasil e nos Estados Unidos querem fazer negócio. Mas a grande diferença é a estrutura burocrática e de incentivos de cada país, né? A economia americana é muito dinâmica, a burocracia é muito baixa, a questão tributária é muito simples, né? Então, tudo isso facilita o negócio. O custo de capital é muito baixo, a taxa de juros 1,25, então a oferta de serviços, de oferta bancária, de crédito, né, e custo do dinheiro é muito baixa. A infraestrutura, né, é razoavelmente melhor. Então, acho que quando você compara o que cada um tem de estrutura que lhe cerca, o Brasil é muito mais penoso para o seu empresário. Então, se a gente conseguir melhorar, e é também um interesse americano, norte-americano, que a gente melhore essa estrutura nossa de fazer negócio, a chance da economia brasileira, do empresariado brasileiro, de fazer negócio no Brasil se dinamizar é muito grande. Outra coisa que eu destaco é a cultura do risco, né? Quando você tem um custo do dinheiro muito baixo e uma cultura de que arriscar é bom, né? Porque o dinheiro é mais barato, isso dá mais tração à economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, tentar e errar é uma coisa quase que cultural. No Brasil é mais difícil, porque a tentativa e o erro pode condenar um empresário quase que para sempre. Exato. E aqui existe também uma rede de proteção, tanto do ponto de vista empresarial, não é, na esfera oficial, e também em relação ao trabalhador, mudado agora com essa reforma trabalhista, mudado em parte, né? Não foi, o conceito geral não mudou, mas aliviou um pouco essa carga trabalhista. É uma diferença dentro do conceito empresarial, né? A flexibilização das leis trabalhistas lá é muito mais flexível, o mercado acaba determinando boa parte do salário, né? Por mais que você tenha um piso salarial, um salário mínimo, mas é o mercado que acaba determinando. E, para você ter ideia, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis lá e a taxa de desemprego agora é 4,1%. Então, não necessariamente o excesso de regras ou de leis de proteção do trabalho geram aumento de emprego. Exemplo, Brasil, a gente está com uma taxa de quase 12,7%, 12,6%, um desemprego altíssimo, desculpe, e com a legislação trabalhista extremamente rígida. Agora, com a possibilidade de flexibilizar, talvez a gente ganhe mais dinâmica e isso aumente o emprego. Exato, isso é interessante no sentido dessas diferenças que empurram a economia para frente, né?
E dentro dessa sua viagem mesmo, você teve em alguns lugares que foram mais marcantes para você no sentido de observação e insights sobre o que fazer depois dessa viagem? Eu acho que assim, a estrutura burocrática, vamos dizer assim, do poder americano de fato, impressionante pelo tamanho, pelo poder de fogo, vamos dizer assim, das estruturas de poder, né? Mas o rigor também é muito, muito grande. A hierarquia pública segue uma linha muito, muito rigorosa das suas atividades, isso é uma coisa a se destacar. E eu acho que o que mais impressiona é a cultura do fazer negócio e de ter relação comercial. Isso é muito presente na cultura do americano, em todos os lugares que a gente passou e que visitou, desde pequenas instituições, pequenas empresas a grandes empresas, mas isso é o mais marcante. E como o setor público quer ajudar o setor privado. Isso também é importante registrar. O setor público não quer atrapalhar a atividade privada. Se ele não puder atrapalhar, ele não atrapalha, mas agora com a orientação de ser pró-negócio, ele é muito mais ativo em gerar a possibilidade de negócio. Tem uma reforma tributária, por exemplo, para ser votada, que vai reduzir drasticamente o imposto sobre as empresas, o que pode dar mais dinamismo ainda à economia americana. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o economista-chefe da FIEP, a Federação das Indústrias de Pernambuco, Tobias Silva. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Até já.